Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você às mentes que movem o mercado. E hoje comigo tá aqui um cara que é sensacional, vendedor, proprietário da Demicon Consórcios e vai passar muito conteúdo top para vocês hoje. E eu tô aqui com o Daniel Sokolovski, como que fala? É isso aí, Daniel Sokolovski. Sokolovski. Eu costumo brincar que é assim que fala aqui no Brasil, né? Mas eu nunca fui pra Polônia pra ver. Não dá pra saber o real. Mas deve ser Sokolowski, alguma coisa. Abrasileiraram o nome aqui. Eu falo assim, né? Foi assim que minha mãe me ensinou. Top. Meu irmão, conta um pouquinho pra mim, pra gente iniciar, um pouquinho da sua história, como foi essa trajetória. Fala a questão de quantos colaboradores atualmente vocês têm hoje, em quais frentes vocês atuam e um pouquinho da sua história, da sua trajetória, pro pessoal te conhecer bem. Show. A Demicon é lá do Paraná, né? Sua terra, Minha lá de terra Curitiba. natal. Ela se chamava Demilar até há 5 anos atrás, e aí fizeram uma fusão com a Conseg, então se tornou Demicon, que é o nome famoso aí que está hoje no Big Brother, na camisa do São Paulo e outros times. Perfeito. Eu estou com eles há 15 anos, então só fazendo uma correçãozinha para o pessoal não brigar comigo, eu tenho 4 unidades da Demicon, que hoje tem espalhadas pelo Brasil mais de 200 unidades, com Perfeito. Outros proprietários, né? Eles chamam a gente de licenciados da marca, como se fosse franquia, tem uma série de regras, enfim, mas eles nos chamam de licenciados. Eu entrei no consórcio com 20 anos, entrei por uma desilusão amorosa. Sempre movendo o mundo. Sim, move mesmo. Né? Eu tinha 20 anos e estava numa empresa que não tinha muita oportunidade de crescer e estava namorando uma menina de uma classe social bem mais alta que a minha, que eu nasci em uma classe social bem pobrinha, né? E aí eu trabalhava numa empresa de no-breaks estabilizadores chamada APC, e lá nesta empresa eu vi 2 vendedores que dava para ver que eles ganhavam muito dinheiro, né? Para nós homens, a gente olha o carro que o cara anda, né? Então, um tinha um Corolla e tal. E aí, eu cheguei para minha gerente naquela época e falei, eu não quero ser mais promotor de vendas, que faz parte do marketing da empresa. Eu quero trabalhar com vendas, eu quero ganhar comissão, poder ganhar quanto eu quiser. E ela falou para mim que não tinha essa possibilidade lá na empresa, porque eles vendiam via distribuidor e etc. Eu teria que sair de lá para conseguir essa vaga de vendedor, né? E aí entrei na Cato. E tudo que aparecia lá para vendedor é meio maluco isso, porque muita gente foge de vendas, né? Enfim, eu lá com 20 anos procurando a vaga de vendedor, né? E entre várias entrevistas, eu acabei chegando num consórcio, que hoje é meu concorrente. Eu fiquei lá por 7 meses e me chamou muito a atenção. Eu estava vivendo uma desilusão amorosa que não era exatamente a desilusão com a minha namorada. É que eu morava na casa da minha mãe, a gente frequentava a igreja evangélica. Inclusive, eu toquei teclado bastante tempo em igreja, né? Oh. E estava ficando difícil pagar gasolina para me locomover para casa dela, com o meu Gol Bolinha 98. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu gosto muito dela, né? Deixa ela... A mãe dela era mais nova e ela gostava de mim, ela não se importava que eu ficasse lá na casa dela no final de semana. Mas chegou uma hora que isso começou a me cansar. Eu saía de casa, ia para o trabalho, ia para a faculdade, final de semana ia para casa dela. Foi legal os primeiros 3, 4 meses, mas depois eu comecei a sentir muita falta também do meu bairro, dos meus amigos. E aí ela foi categórica, Igor. Ela falou, não, vocês não são casados, então você não vai ficar com ela aqui. E aquilo me deixou com uma raiva tão grande. Né? E dizem que a raiva motiva mais do que o amor, né? Pelo menos no curto prazo. E é um fato, se conseguir canalizar para o lugar certo. E aí foi por isso, então, que eu comecei a buscar outras formas de ganhar dinheiro, porque o que eu estava ganhando não dava para eu ter minha casa. Aí quando eu cheguei nessa entrevista, lá que eu encontrei pela Cato, o entrevistador era um cara assim, ó, olhava para ele jovem, assim como você, Igor, e o cara muito seguro, e ele falou assim, aqui a gente vende o sonho da casa própria, né? Que é através do consórcio. Consórcio, perfeito. Eu pensei, nossa, é isso que eu preciso. Isso. Não preciso de mais nada. Aqui eu, pelo menos, vou descobrir qual é a melhor forma de comprar um imóvel. Que é o que eu mais queria
para não precisar pedir para minha mãe se podia ou não ficar com a minha namorada lá, né? Enfim. Perfeito. E aí entrei nesse consórcio. Ironia do destino, primeira semana eu terminei com essa namorada, né? Nossa. E aí, enfim, que vendi várias ideias para minha cabeça, porque a gente é muito bom em vender ideias pra gente, né? E eu vendi várias ideias. Uma das ideias que eu vendi é que a gente tinha terminado, tinha acontecido aquela situação, porque eu era um cara pobre, da periferia, e enfim. E nem era isso. Depois de alguns anos, eu vi que essa foi uma ideia que eu vendi para poder dar uma tranquilizada nas coisas. Se acalmar. Né? Inventei uma historinha, né? Como o Paulo Vieira fala, eu inventei a historinha e comprei ela, só que foi muito bom. Porque aí no momento ruim, né? Porque ninguém gosta de terminar, ainda mais quando você tá gostando e tá no começo ali, veio essa vontade de ficar rico. Eu vou ficar rico. E ó como a gente é bobinho, né? Com 20 anos, eu falei, essa menina, ela vai se arrepender do que fez. Ela vai me ver daqui um tempinho aí, vai se arrepender. E é muito louco, né? Porque hoje, na verdade, nunca mais eu vi ela, né? E eu tô agora com 35, então eu tô falando de 15 anos atrás. É tempo. Mas isso foi o start. O start pra eu falar, eu quero ganhar dinheiro. Contei no outro podcast que a minha infância eu andava de skate, aí com 15 anos eu comecei a tocar, então nunca passou pela minha cabeça a vontade de ser um empreendedor, ser um empresário. Eu sempre olhei e achei mó chato, né? Na verdade nem tinha tanta opinião. Tava mais pro lado artístico do que... Sim. Só que aí esse negócio de ter ido trabalhar na Santa Efigênia e ter visto lá esse movimento das vendas e tal, e vendas também tem um pouco de arte, né? Com certeza. Tem a parte da ciência, que pode ser aprendido, mas também tem um feeling. Né? Tem gente que tem uma facilidade maior. E eu sempre tive essa facilidade. Eu entrei, então, nesse mundo aí do consórcio por conta disso. E aí as coisas foram acontecendo. Com 24 anos, eu assumi a gerência de uma das unidades de São Paulo. A Demilar, na época, montou uma loja nos Jardins. E aí tinha um cara que ficava vindo de Curitiba, mas ele começou a ter problemas com a família, de tanto que ele viajava, né? Uhum. E acabou sobrando uma vaga para mim para começar a primeira equipe da Demilar de São Paulo. Isso no ano de 2014. Perfeito. 2014, então, eu até falei isso terça-feira, eu estava com ele, com o André Marini, que foi o cara que me promoveu, né? E eu falei lá pro pessoal, ele acreditou e eu nem sabia que dava mesmo, sabe assim? E aí, neste ano, eu fiquei, então, aprendendo essa parte de ser gerente. Foi muito legal porque eu não tinha o compromisso de pagar aluguel, eu não tinha funcionário nenhum. Então, eu tinha mesmo que aprender a lidar com as pessoas, engolir uns sapinhos, né? Quando a gente entra nesse meu mundo, que todos os vendedores são PJ, você acaba sendo psicólogo, você acaba sendo banco, o pessoal pensa que você é tudo, né? Mas, enfim, é um aprendizado muito grande. 2014, a CEO da Demicon vinha muito para São Paulo para entender como seria feita a expansão da empresa. Naquela época não existiam as unidades como existem hoje. E aí eles encontraram essa maneira de licenciamento. Eu abri a primeira unidade em São Caetano em 2015, um ano depois já. Depois de uns 5 anos a gente abriu o Guarujá. Aí eu tenho um sócio no Guarujá lá que é um sonhador, né? Um empreendedor nato também, o Marcelo. E aí a gente abriu depois Praia Grande, Morumbi, e agora a gente está bem pertinho. Aí estamos com uma operação funcionando lá em Itanhaém. Itanhaém, ó. Quase que não sai. Olha. É difícil. Quase o sobrenome. E é isso, basicamente... Foi a trajetória. E agora eu tenho sempre falado isso, que eu tô só começando, né? Depois eu vou contar um pouco que eu inventei de me aposentar uns 4 anos atrás e deu ruim, deu muito ruim, né? Pô, conta essa história pra gente. Então, mas guarda ela aí. Vamos segurar a audiência aqui. Segura aí, no final. Vamos segurar. No final vai falar o porquê que queria se aposentar. Não queria não, eu tentei. Tentou, né? Olha, foi mais além ainda. ainda. Durou pouco tempo. Vamos lá, Daniel. Qual que você diria, você está no meio do consórcio, que é venda pura, né? Qual que é a habilidade mais ignorada no mundo das vendas? Que você poderia ressaltar pra gente? Direto e reto. Direto e reto. Nós Qual temos que é? 2 ouvidos e uma boca.
E o vendedor tem mania de falar antes de ouvir. Uma boa negociação começa ouvindo, né? Eu fiz um teste agora, aliás, eu já tinha feito esse teste há um tempo, mas eu repeti esse teste com uma neuropsicóloga, que é aquele teste que quando você vai fazer um curso de PNL, eles aplicam, que é como você aprende, qual a sua forma de aprendizado. E aí é o VAC, que é visão, audição ou sinestésico, que são as pessoas que aprendem fazendo, né? E eu descobri que, para mim, da audição. Não sei se é porque eu sou músico, enfim, se isso foi, de alguma forma, melhorado aí, ou se já é uma coisa que a gente nasce, né? Mas o que eu vejo, principalmente no começo, que o vendedor está tão ansioso, ele chega geralmente muito quebrado, então ele está tão ansioso para ganhar dinheiro, que ele sai falando, uma metralhadora, ao invés de ouvir. Né? E eu sempre falo para eles, você não é professor, né? Você é vendedor, então tem que ouvir a necessidade do cliente e, na medida do possível, controlar a ansiedade, né? Que a ansiedade é um dos maiores males do nosso século. Sai atropelando, não escuta, porque a venda você tem que escutar para saber para qual caminho você vai ir. Né? As pessoas compram um consórcio por motivos diferentes. E elas não vão comprar pelo meu porquê. Elas vão comprar pelo porquê delas. Então, como eu faço para descobrir o porquê delas se só eu estiver falando? Aí entra o momento que a gente tem que parar e escutar. E hoje, o que você diria que é por que o brasileiro entende tão pouco sobre consórcio? O que é o principal obstáculo? Além do, lógico, aqui a gente foi mais da parte do vendedor, mas a objeção de quem está contratando. Porque a gente vê muitas pessoas confundindo consórcio, não sabe como funciona exatamente. Como que opera? O que vai me render? Como que vai... Não, eu vou pagar mais juros. Como que seria isso? Explicando para aquela pessoa que não entende ainda. Tudo é formatado para que a gente não saiba as coisas. Perfeito. Eu estudei em escola pública, não sei você. E na escola pública, cara, a gente aprende um monte de coisa que não serve para nada. Uhum. Minha irmã é professora de português há 30 e poucos anos, a minha idade, né? Aprende um monte de coisa que não serve para nada e as coisas que de fato servem, elas são omitidas. Porque você imagina, todo mundo sabendo sobre comunicação, sobre vendas e sobre finanças pessoais. Vai ter um monte de rico por aí. Só que rico tem acesso a outros conteúdos e não vota de qualquer jeito, por exemplo. Né? Consórcio. O que atrapalhou bastante, e hoje isso está sendo cada vez mais reduzido, são os bancos. O banco é um pato, que o pato anda, nada, voa, mas não faz nada muito legal, né? Nada mais ou menos, voa Faz de mais tudo ou um menos. pouquinho, só. E o gerente do banco não é um robô. Então, imagina ele ter lá 500 clientes que ele tem que vender conta corrente, financiamento, consórcio, resolver o problema do cartão de crédito do cara, né? Não tem como. Então, não tem como ser especialista. E o banco começou com uma mania de vender com uma moeda de troca. Então, eu te libero X aqui que você está precisando para a sua empresa, só que numa contrapartida me ajuda a bater essa meta. E ninguém gosta de comprar só para ajudar o outro. Embora o brasileiro é genuíno e gosta de ajudar, é um saco comprar uma coisa que eu não queria comprar, que eu não vejo um porquê real. Hoje tem vários influenciadores falando de consórcio e colocando a cara a tapa. Então é um mercado que está crescendo muito. A Demicon mesmo, ela vendeu no mês passado 5 bilhões. Então é um mercado que cresce cada vez mais e cresce em especial na classe mais alta, né? A gente consegue atingir também com consórcios de veículo, né? Uma classe mais C, enfim, e D. Mas a classe mais alta já compra consórcio há bastante tempo. Quem sabe fazer conta, compra consórcio. Perfeito. Né? E as pessoas não sabem que o consórcio não é só para quem quer comprar um bem. A gente pode dividir o consórcio em 4 públicos especiais. O primeiro público e mais popular é o público que quer crédito. Então, quando eu falo crédito, para cada 10 coisas que o dinheiro pode comprar,
pelo menos umas 7 dá para comprar com consórcio. A gente ensina os vendedores a fazerem prospecção assim, Igor. Chega em qualquer pessoa que você conheceu agora e fala assim: tem algum sonho que o dinheiro pode comprar que você ainda não realizou? E aí o cara responde, e claro que o consórcio vai conseguir entrar nessa. Isso. Então, para cada 10 coisas, pelo menos 7 dá para comprar com consórcio. A gente divide o consórcio em 3 categorias. Consórcio de imóveis, que aí eu estou falando sobre comprar imóvel, reformar imóvel, construir, quitar financiamento imobiliário. Tem o consórcio de autos, que envolve tudo que ronca, que seria caminhão, carro, moto, jet ski, barco, helicóptero, avião, e aí vai. E o consórcio de serviços, que é um pouco mais novo. Então, tá meio na moda, né? Mulherada querendo colocar silicone com consórcio, o cara colocando cabelinho, dentes, né? Que é o cartão de visita. Então, o primeiro público é esse. É quem tem esse desejo de adquirir algo. O segundo público não quer comprar nada. Se a gente for fazer uma conta real, tirando a emoção, né? Quem nasce pobre ouve algumas frases assim, né? Quem investe em terra nunca erra. Nunca perde. Quem casa, quer casa. E a mais mentirosa que existe é: quem paga aluguel, joga dinheiro no lixo. Né? Clássica. E é muito mentirosa, dependendo para quem eu tô falando isso, né? Então, quanto mais jovem é o cliente, menor a vontade dele de ter algo, se ele puder usar. Então, a gente está na era de Uber, Airbnb, eu compro uma fração de um barco, uma fração de um jet ski, né, que eu não vou usar todo dia mesmo. A gente está na era da locação. Então, o segundo público, que tem crescido cada vez mais, são clientes que compram o consórcio, vão pagando ali para ter um compromisso mensal. E quando são contemplados, vendem a carta contemplada para alguém que não esperou e não plantou alguns anos atrás. E aí a gente atende a demanda desse cara que não plantou e que está com pressa por qualquer razão. E, em contrapartida, o investidor ganha um belo dinheiro, né? Que o mercado popularizou de ágil, né? Mas é um lucro em cima do que ele pagou. Muito semelhante, aliás, com o que o banco faz, que é pagar 1% para mim e para você e vender a 8% no cheque especial para o seu Zezinho. Perfeito. Né? E tem um spread de 700% nesse caso. Sim. Terceiro público. Eu escrevi um capítulo de um livro sobre isso, né? Que é o motivo que eu compro cotas para mim. A gente chama de aposentadoria imobiliária. Aposentadoria imobiliária. Se a gente for olhar as formas de aposentadoria mais tradicionais, são INSS, que tem um teto hoje de 7 mil e alguma coisa, e tem uma probabilidade muito grande de quebrar. Né? Sem entrar em detalhes aqui, mas Sim. A conta não fecha. Segunda forma que os brasileiros fazem, previdências privadas, que em grande parte, principalmente nos maiores bancos, não acompanham nem a inflação. Então a gente tem uma falha gigantesca na aposentadoria do Brasil. E os empreendedores estão assistindo a gente aí. Quem resolve mais problemas ganha mais dinheiro. É assim que se empreende, certo? Certo. O que a gente está fazendo? O cara vai lá, ele pega X por mês, exemplo. Ele pega R$1.000 por mês, tá? E ele vai comprar um consórcio de 250 a 300 mil, mais ou menos, dependendo do prazo ali, antes da contemplação. Digamos que esse cara demore 50 meses para ser contemplado, certo? Perfeito. Hipoteticamente. Então, ele pagou lá 50 parcelas de R$1.000. 50 mil. Quando essa cota de 300 mil é contemplada, não tem aquela questão do poder de barganha? Sim. Que é diferente. Eu comprar um imóvel falando, não quero, não estou precisando não. Ou eu ir lá com muito, né, desejo, tal, estou sem dinheiro e aceitar qualquer coisa. Com 300 mil, Igor, tranquilamente, se tiver calma na negociação, compra um imóvelzinho de uns 340, 350, não compra? Compra. Procura 10, oferece sempre 300, uma hora dá certo, certo? Eu estou sendo muito modesto. Dá para ter um desconto bem maior se procurar, né? Tem gente sempre profissional nisso, né? Dá para comprar de várias formas, né? Certo. Enfim. Um imóvel de 350 se aluga por algo perto de 1.700, 1.800. É 0,5% dos 350. Perfeito. Olha que legal. Eu paguei 50 mil,
Agora eu comprei um imóvel, com o próprio aluguel do imóvel, passo a pagar as parcelas do consórcio. Em outras palavras, o meu inquilino está comprando boa parte do imóvel para mim. Isso a gente chama de aposentadoria imobiliária. Aí é muito legal comprar imóvel, né? Porque eu não estou comprando com o meu dinheiro. Comprando com o dinheiro do próximo. Isso. E o quarto público, teve um vídeo aí de um cara, um influencer famoso, que tentou ser prefeito um tempo atrás aí, que mora aqui perto, né? Que ele fala, eu tenho um jato lá de não sei quantos milhões, e eu não sabia que dava para sacar dinheiro colocando esse jato como garantia. Então imagina, tem gente que tem imóvel, caminhão, jato, né? E sabe ganhar dinheiro. O cara sabe comprar esse copo aqui por R$10 e vender ele por 12. Então ele sabe ganhar 20%. Não seria legal o cara sacar dinheiro com um custo ali de 0,6%, 0,7%, em alguns casos até menos? Comprar tudo de copo e vender com 20% de lucro? Então esse é o quarto público. O consórcio é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Tem para todos os bolsos. Desde o que faz só porque não consegue guardar dinheiro, mas sabe que precisaria, porque não dá para ninguém plantar no meu jardim, né? Até esse cara que tem um jato e está querendo se capitalizar colocando esse jato como garantia. A criatividade... brasileiro, né? Manda. É um produto brasileiro, aliás. Que é muito legal, inclusive, né? Que tem a ideia do juntos somos mais fortes, pra quem né? sabe utilizar, é muito bom. É uma máquina. É uma máquina. Uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina. Daniel, e a gente puxando mais para esse lado financeiro, quais que são os piores erros? Os erros financeiros que as pessoas cometem todos os dias, que muitas das vezes acaba levando à falência. Eu vou falar, todos os excessos escondem uma falta. Eu tatuei isso aqui no meu braço. Tem a ver com aquela parte da aposentadoria que eu falei agora há pouco, que ainda a gente vai segurar um pouco. Não, segura mais um pouco. Vamos lá. A gente tem dois extremos que são muito perigosos. Tem o extremo, que é o cara que gasta o que ele não tem, e com a facilidade do cartão de crédito, empréstimo, tem gente que até vai lá no mercado pegar um dinheirinho a 10%. Sim. E isso é muito perigoso, gastar o que eu nem tenho, gastar o que ainda vai vir. Tem gente que é muito doido, né? Mas tem outro problema que pouca gente fala também. A minha sobrinha tem 20 anos, 19 anos, e ela foi para os Estados Unidos no começo desse ano. Ela nasceu nos Estados Unidos, não conhecia o pai ainda, pessoalmente, e ela foi agora, por espontânea vontade, lá para os Estados Unidos para conhecer o pai dela lá. Perfeito. Chegou lá, não era muito o que ela imaginava, e a menininha muito esperta, encontrou o mercado de vendas, começou a vender lá uns produtos, agora ela está vendendo linhas telefônicas lá e tal, ela fala fluente inglês, e ela tá ganhando uma grana boa. Aí eu falei para ela, Sofia, eu vou te visitar aí em Orlando, eu vou comprar a passagem para mim, vou pagar o hotel e os parques. Só que você vai comprar a passagem para sair de Nova York e ir lá para Orlando. E é tipo $150, é bem baratinho assim, o voo. É tipo a gente sair daqui para o Rio de Janeiro, né? Se você soubesse a dificuldade para ela pagar isso, e ela com quase $15 mil na conta, já juntando dinheirinho desses dias, que é o medo de gastar, né? Perfeito. Os dois extremos são muito ruins. Eu gosto muito da ideia de equilibrar as coisas, viver 70% do nosso dinheiro no presente, porque é a única coisa que a gente tem, guardar ou investir, seja lá como a gente quiser, né? Eu acho que investir soa melhor, é mais Sim. bonitinho. 20% é aquela questão, né? Presente 70%, passado uns 10% que é a nossa biblioteca para a gente não fazer mais, não cometer aqueles erros e não esquecer que o futuro está logo ali. Então, eu acho que é organizar isso. Saber que a gente só tem o agora, só o hoje. Então, usar o dinheiro do presente, a gente precisa investir em marketing pessoal, a gente precisa gastar, né? Eu vejo lá os vendedores que eles têm os dois públicos. O cara entra sem ganhar nada, e aí tem o cara que ganha e ele compra uma BMW antes de poder, e também tem o cara que podia já estar numa Porsche, mas está andando de Corsa. Então eu vejo que São dois extremos. os dois extremos são muito ruins. A gente tem que viver, só tenho agora. Eu não posso dar mancada com o pessoal que eu me comprometi.
as parcelas com banco, com consórcio, mas eu também não posso esquecer que o amanhã está logo ali, quem vai viver ele sou eu, né? Claro que é um risco, ninguém sabe o dia de amanhã, mas se eu estiver vivo, eu não quero estar vivo e contando moeda, né? Chegar no mercado e ter que comprar as coisas pelo preço. Até porque o dinheiro ele vem para nós desfrutarmos dele, certo? Então, e se a gente não usa ele para, né, tanto para lazer quanto para negócios de maneira consciente, para que tem então? Vai só acumular? Eu percebi que na minha vida, e eu sou esse cara, tá? Que tinha muita dificuldade em gastar. É. Muito. E aí vem eu tô falando da minha sobrinha, né? Porque a gente teve essa escola dos nossos pais de escassez, né? Não compra uma roupa, não faz uma viagem, não vai num restaurante. E aí quando você começa a ganhar uma grana, você nem sabe, né? Então, para isso que a gente acaba entrando em grupos, conhecendo gente, acessando novos ambientes para ver que, pô, a vida pode ser muito, muito legal, né? Tem tanto país aí no mundo para conhecer, né? Não pode deixar o medo tomar conta. Eu dei uma virada, eu cresci ouvindo essa frase aí, que quem paga aluguel joga dinheiro no lixo. E aí eu consegui comprar um apartamentinho mais ou menos de uns 300 mil, ali em Santo André, no ABC. E morei nesse apartamento ali, mas eu já estava num nível muito mais legal, poderia estar morando num lugar... E eu, não, pra quê? Pô, moro sozinho, 50 metros, tá top esse negócio, né? Até demais. Tá top. E aí eu conheci um amigo da Rinodê, o Lima. E o cara alugou uma cobertura lá perto, lá, mas tinha piscina no negócio. E a gente, nessa época, a gente ia muito pra festa eletrônica, na época de balada. Aham. E a gente ia pra lá depois, às vezes, da balada, né? Eu ouvi uma frase do Flávio Augusto uma vez que eu nunca mais esqueci, que é: ninguém conquista nada sem luta. E ninguém deseja o que não sabe que existe. Ninguém deseja o que não sabe que existe. E aí eu acessei aquele negócio ali, vi, passou um tempinho, apareceu uma cobertura para alugar lá em Santo André também. Parece que a vida começa... Aí lá nessa cobertura eu conheci um cara no elevador, ele estava mudando lá, eram 4 apartamentos, ele estava mudando naquele dia ali e tal. Ele falou: oi, tudo bem e tal. Aí descobri, hoje é um grande amigo, né, o Valdir. O cara é um empresário fortíssimo lá em Santo André, mas eu conheci ele porque eu estava lá na cobertura. Então eu acho que um grande erro financeiro é tanto gastar o que não tem, como também não gastar quando pode. Tem que ter uma organização para você viver o presente e plantar o amanhã, na medida do possível ali, que tudo é um risco. Todas as partes são um risco, né? O empreendedor vive no risco, né? Que é legal pra caramba, né? Dá um pouquinho de emoção, né? Quando tá muito parado, a gente acha até meio... Cara, tô parado aqui, vou caçar alguma coisa. Porque você já acostuma com o batidão. E aí já é legal a gente entrar na questão de hábitos. Então, eu até queria te perguntar qual hábito, por mais que seja pequeno, que te dá maior retorno na sua vida, né? Tanto pessoalmente quanto talvez na parte empresarial, talvez um exercício, uma caminhada. Qual hábito? É legal, eu tenho uma frase sobre hábito que é: os hábitos são as raízes invisíveis das árvores que dão frutos. Olha, ninguém vê os nossos hábitos, o nosso bastidor, mas vê as nossas vitórias, né? Você não precisa perguntar para mangueira se é uma árvore de manga, né? Mas pelo fruto você sabe que ela é, né? Cara, eu sou meio maluquinho com esse negócio de hábitos, eu tenho alguns. Mas um que é o mais importante, eu acho, para mim no dia, é 1 hora de treino. Eu tive uma fase que eu engordei bastante. As pessoas, quando eu mostro a foto de antes e depois, nem me reconhecem, né? Mas você vê, né, como as fases ali. Eu comecei a ganhar um dinheiro, aí eu ia na churrascaria 3 vezes por semana. Comia, sabe aquela frase do... O 880. Eu vim aqui, eu vou pagar esse rodízio, tem que compensar. Então, treino pra mim, porque o treino me tirou até da depressão de uma fase, Perfeito. né? Tomar água é um hábito que ajuda muito, né? Eu falo para os vendedores lá, tem vendedor que faz muito mais do que isso, mas eu falo para eles: atenda 2 clientes por dia, porque olha o que acontece no longo prazo. 2 por dia, dá 10 por semana, que dá 40 por mês, 480 por ano, 4.800 aqui 10 anos. No meio de 4.800 pessoas, você encontrou de tudo, gente que se tornou seu amigo,
gente que comprou, gente que não comprou, gente que te odiou, gente que te amou, né? Então eu falo para os vendedores fazer pelo menos 2 atendimentos. Tem os que entram e falam, eu quero fazer 8. Eu falo, tá, mas você não é casado, você não tem que treinar, você não tem que... Né? Tudo bem por uma fase você fazer isso, mas tem gente que extrapola e não organiza bem as áreas da vida. Ou né? é 880. É. E eu comecei recentemente um hábito que eu sei que daqui a 10 anos vai mudar muito na minha vida, que é estudar 18 minutos por dia. Exatamente 18. Às vezes eu passo um pouquinho, mas 18 para mim é um bom número. Eu achei que tinha algum porquê do Eu ouvi 18. o Piero falar isso, o Piero é meu amigo, né? O Piero Tavolassi, e ele falou que ele leu uma pesquisa lá que quem estuda 18 minutos por dia, de forma intencional, está na frente de 95% do mundo. 95% do mundo, é muita gente. Que coisa. Eu tenho esses hábitos então, treino, atender 2 clientes por dia, né, para conseguir organizar. Eu vou entrar ali no que eu falei, e por isso que a questão dos excessos, né? Nessa fase que eu disse para você que eu entrei em depressão, meus hábitos eram tudo em excesso também, muito maluquice, né? Beber muito, sair muito, tudo muito, né? Então, eu organizando dessa forma, você tem um dia muito mais produtivo. E aí foi nessa fase então que você teve a ideia do se aposentar? Vamos colocar essa pauta pro pessoal? O porquê que você tentou se aposentar e não deu certo? Se eu for num hotel com você, vai ter aquela parte da ocupação e hoje eu coloco lá, vendedor. Sempre falo, não sou gerente, não sou dono, não sou palestrante, eu sou vendedor, né? E foi o que me trouxe até aqui. Só que neste caminho de vendas, eu tive a oportunidade de começar a convidar muitos vendedores para trabalhar, ensinar eles. E chegou um belo dia, depois de uns 10 anos, que a gente alugou uma chacrazinha para fazer comemoração. E eu olhei assim e tinha uns 40 vendedores. E aí vem um negócio na minha cabeça. Eu falei, eu não vou vender mais. Show, né? Eu não vou vender mais, porque vender também tem o ladinho que você tem que estar com a cabeça boa. Sim. E aí, porque eu tinha uma receita já da equipe, então eu não vou vender mais. Só que eu fiz isso sem um desmame. Né? Hoje, praticamente, eu não tô mais na venda ali e tal, faço uma ou outra só para não perder o jeitinho. Perdeu o costume? Mas hoje eu desmamei. E naquela fase eu não desmamei. Então, com 31 anos, eu decidi que eu não ia mais vender. Eu ia fazer outras coisas e tal. Só que eu estava 11 anos fazendo aquilo. É como você pegar um carro a 200 por hora e de repente falar... Freia do nada. Tô a 10 por hora. Que foi o que eu fiz. E aí, essa aposentadoria durou, 3 meses até eu entrar em depressão. E aí eu fiquei ruinzinho ali, uns 5 anos atrás. Nem sei te dizer exatamente se 4 meses, 5 meses. Eu sei que foi um tempo assim que eu não desejo para ninguém, né? Foi aí que começou a mudar bastante coisa na minha vida. Porque eu comecei a fazer cursos que eu achava que não precisava muito, né? Conheci o mundo do coach, né? Que eu achei que eu estava indo lá para ensinar as outras pessoas, mas na verdade era muito mais para conhecer quem eu sou. A gente se confunde muito quando você pergunta para mim, você fala, Daniel, quem você é? Eu falo, eu sou vendedor, eu sou empresário, mas você não é nada disso, pô. Isso é o que você faz, né? Que inclusive pode mudar o tempo inteiro. Né? Um dia tem uma agência de marketing, outro dia tá com um podcast explodindo. Perfeito. Né? E aí eu entrei para esse mundo de estudar. E começou a mudar bastante na minha vida. Eu conheci, na primeira aula que eu fiz, fui fazer aquele curso, o Método CIS, lá do Paulo Vieira, depois eu fui fazer o outro curso dele de coach. A primeira aula, ele coloca lá a roda da vida, né, que eles chamam de MAS, e tá lá, vida financeira, vida emocional, parentes, família, saúde, tal. Eu olhei aquilo ali, Igor, e a única coisa que estava boa na minha vida era o dinheiro. Só. Mais nada. Tava gordo, né? Não cuidava da minha saúde, não cuidava da minha vida espiritual. Só dinheiro.
E aí é difícil você não entrar em depressão quando só uma área da sua vida, né? Daí que eu fiz a tatuagem de todos os excessos escondem uma falta, porque eu tava nesse excesso aí. Eu lembro que eu tava muito mal lá na depressão, aí eu liguei para algumas pessoas, dentre elas eu liguei para Paula, que é uma amiga minha lá de Curitiba. E aí ela falou, Daniel, você tá com um problemão espiritual, né? Ela falou, começa a ler Provérbios, que são as dicas de Salomão, que tem 31 capítulos, então lê um por dia, que eu não gosto ainda muito de ler, eu tô brigando contra isso, né? E você vai ler o capítulo sempre e vai fazer um curso de coach. E coach, não sei agora como tá, né? Na minha bolha não tem tanta gente falando mal, né? Porque tem bastante gente boa nisso. Mas a pessoa dá risada, né? Você fala, eu sou coach, né? Porque tem o coach que acha que consegue treinar tudo. O lado pejorativo que o pessoal fica vendo, né? E foi muito legal, foi muito legal. Já faz 5 anos que eu venho nessa busca aí de evolução, né? Tô num curso, inclusive, esse final de semana para continuar melhorando, né? Continuar aprendendo. Perfeito. Top. E repassar também isso agora, né? O que for possível, né? E com certeza com esse podcast você vai conseguir. A intenção aqui é ajudar empresários e empreendedores que estão começando a cortar caminho, né? A não passar por coisas que podem ser evitadas, igual a dica que você deu dos excessos, né? É uma dica que, cara, é fundamental e que às vezes a pessoa não consegue enxergar isso. E, cara, deixa uma mensagem pra gente, deixa uma mensagem pro público. O que você acha que, pra gente já se direcionar pro final, uma mensagem pro público, para aquele empreendedor que tá começando ou pro empresário que já começou, mas não se encontrou ainda? Quando eu era pequeno, a minha mãe pedia pra ir numa vendinha lá perto de casa. e ela falava pra mim comprar alguma coisa. E aí lá na vendinha tinha uma plaquinha escrito assim, fiado só amanhã. E aí na minha cabecinha eu pensava, se eu voltar amanhã aqui vai estar lotado, né? Todo mundo querendo no bairrão, pobrão, né? Perifa. Todo mundo vai estar querendo comprar, né? Só que aí eu voltava no outro dia e a plaquinha tava lá. Ou seja, o amanhã nunca chega. O amanhã nunca chega. A gente está passando um momento que as principais doenças é por não estar no agora. Então, você tem ansiedade, que é o excesso do futuro, e depressão, que é o do passado. As principais doenças é por não estar agora. A coisa mais difícil é estar aqui e agora. Se eu pudesse dar uma dica, vive o que você tem, que é o hoje, é o agora, é o nosso presente precioso. Quando a gente está no presente, as coisas acontecem. Aliás, as coisas só podem acontecer no presente. Perfeito. Eu sei que talvez as pessoas queiram dicas como eu vou fazer tal coisa, mas estar no presente muda tudo. Muda o nosso jogo. E eu gosto muito de uma frase do filósofo Nietzsche, que eu quero fechar com ela, que ele diz assim: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quanto maior o porquê, e essa frase eu estou adicionando dele, ele só falou até ali, né? Mas quanto maior o porquê, menor é o como. Quando a gente sabe por que está fazendo, a gente vira um leão. Mas quando não sabe, né? É aquela brincadeirinha. No começo a gente começa a trabalhar com uma cenourinha atrás. E aí a gente pensa, se eu não pagar os boletos, essa cenourinha vai me pegar aqui. Mas com o passar do tempo, e quanto antes a gente já começar a ter essa visão, a gente tem que começar a colocar essa cenourinha na frente. Porque vai chegar uma hora que dinheiro não vai ser mais problema. Se o cara fizer o que tem que ser feito, que é acordar cedo, trabalhar, se conectar, fazer as coisas certas, não mentir, né? Eu quero fechar aqui. Quando eu comecei lá em 2011, quem me treinou foi um cara chamado Pamplona. E era um senhorzinho. E eu fiquei só 7 meses naquele primeiro consórcio da entrevista que eu te contei. E depois eu conheci ele já. E tinha uma diferença muito grande. No primeiro consórcio, lá na porta do consórcio, os caras estavam lá todos, fumando cigarro, tomando café com 15 colheres de açúcar e falando mal da empresa, reclamando, eu ganhei mal, não sei o quê, a empresa é isso e aquilo, falou que ia pagar tanto e não pagou. E aí eu saí e fui para outra empresa, que é a que eu tô até hoje, né?
E eu vi o Pamplona, um cara bem-sucedido, me levando no sítio dele lá em Jarinu, interior de São Paulo. Sempre me levava em churrascaria, né? Pobre você pega pela barriga. pela barriga. Mas eu notei uma grande diferença. Um filho fora do Brasil, outro gerente de banco, assim, uma diferença muito grande mesmo. E aí eu pedi para ele uma dica. E ele falou assim para mim: Daniel, a grande sacanagem do vendedor é falar a verdade. E de lá para cá é um fato, né? Não posso mudar de número. Falar sempre a verdade. A verdade sempre vence. Perfeito. Cara, Daniel, foi um prazer. Eu agradeço por você ter aceitado o convite, estar aqui, né? Sei que tem um evento rolando, mas agradeço demais por você ter vindo aqui, passar esses ensinamentos e tenho certeza que você conseguiu contribuir na vida de muitos empresários. Então, fica meu agradecimento por ter participado, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui prestigiar o Conexus. É isso aí, eu que agradeço e já é sucesso. Amém. Me chama, eu quero vir no episódio 100, hein? Com certeza, tá feito. Tamo junto. Fechou, Valeu. meu irmão.